Olá, pessoal! Vamos aí começar mais uma aula de matemática para a quarta fase. Sou a professora Emanuela. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando aí sobre a resolução das equações do segundo grau. Nós vimos a resolução de um tipo de equação do segundo grau incompleta. Hoje estaremos vendo de outros dois tipos, certo? Então, o primeiro tipo que a gente vai ver é a resolução da equação do segundo grau, quando nós temos tanto o valor de B como o valor de C iguais a zero, certo? Então, começando aí, observem essas duas equações, percebam que o valor de B e de C é zero. O valor de B é aquele que acompanha x, não temos. O valor de C é o número independente, também não temos. Nós temos apenas o coeficiente acompanhado de x ao quadrado, ou seja, apenas o valor de A. Quando a gente tem uma equação do segundo grau, em que nós temos apenas o coeficiente A, a gente pode de cara dizer que a resposta para essa equação é zero, porque veja só, vamos resolver para perceber isso. Para que eu possa tirar esse 3 daqui, ó, eu vou dividir aqui por 3 e aqui também por 3. 3 dividido por 3, 1. Então, fica apenas x ao quadrado. Se eu não tenho nada e divido para 3, que é o caso de 0 dividido para 3, dá 0. Em seguida, eu vou passar a raiz, né? Então, x vai ser igual a raiz de 0. Que número vezes ele mesmo dá 0? Apenas 0. Então, as minhas respostas para essa equação serão 0. Então, os dois valores de x uma linha ou e x duas linhas, tá? Vai ser aí 0. Da mesma forma aqui, não vai importar qual é o meu coeficiente. O meu valor final vai ser 0, ok? Porque aqui, se eu pegar esse 1/4, tá? Posso pegar esse 4. Vou pegar primeiro e multiplicar por 4, porque aí eu elimino com esse 4 daqui, tá? Então, se eu fizer 4 vezes menos 1/4, x ao quadrado, igual a... Aí, o 4 que eu multiplicar no primeiro lado, no primeiro membro, eu também multiplico no segundo. Então, 4 vezes menos 1/4, eu posso estar usando a lei do cancelamento e eliminando esses 4. Vai ficar o quê? Menos x ao quadrado. Igual 4 vezes 0, 0, ok? Se eu multiplicar aqui essa fração por menos 1, para fazer com que minha incógnita deixe de ser negativa, eu vou ter que x ao quadrado é igual a menos 0. Menos 0 não existe, então continua 0. E aí eu vou encontrar as raízes, né? Então, x vai ser igual a raiz de 0. Qual é a raiz de 0? A gente acabou de falar que vai ser 0. Então, veja, sempre que vocês tiverem uma equação do segundo grau e essa equação do segundo grau não tiver valor de B nem de C, apenas o valor do coeficiente A, a gente pode afirmar que essa equação, a resposta dela será 0. Ok? E o outro tipo, o terceiro tipo, é quando nós temos que o valor de B é diferente de 0, mas o valor de C é igual a 0. Como esse caso aqui, né? Então, veja só, eu tenho um número acompanhado de x ao quadrado, que é A. Eu tenho também um número aqui, ó, acompanhado de x apenas, que é C, certo? E aí, como é que a gente vai conseguir fazer essa resolução? Então, primeiro, nós vamos perceber que existe aqui um fator comum nesses dois termos e nós vamos colocar ele em evidência. Que valor é esse? X. Então, vou colocar x aqui, ó, em evidência, tá? E aí a gente faz a divisão de todos os termos para o x. Então, quando eu divido aqui, ó, 3x ao quadrado por x, então, x ao quadrado é o mesmo que x vezes x. Quando eu divido por x, um deles some, ó, fica apenas x. Então, vai ficar aqui apenas 3x.
Menos 6x dividido por x fica menos 6. E isso eu igualo a zero. Bom, chegou nesse ponto, o que é que a gente vai ter? Tá? Um desses fatores tem que ser zero, para que a resposta dê zero. Numa multiplicação, para que a resposta dê zero, um deles tem que ser zero. Então, o x é igual a zero, né? Então, eu pego esse termo aqui de fora, que eu evidenciei, e coloco ele igual ao zero. Ou também, né? Eu pego o termo de dentro do parêntese e coloco igual a zero. Aí eu vou ter aqui uma equação simples do primeiro grau para a gente resolver. A gente bota 3x, 6 está positivo, passa para o outro lado negativo. Divido os dois lados aqui por 3, né? Para retirar esse 3. Então, 3 dividido para 3, 1, fica só x. 6 dividido por 3, 2. Ou seja, o valor de x tem que ser x igual a 0 ou x igual a 2. Então, essas serão as duas respostas. Fazendo aí mais um exemplo. Então, novamente, o que é que esses dois termos têm em comum? X. Então, vou evidenciar. X ao quadrado dividido por x fica x. 9x dividido por x fica só 9, igual aqui a 0, ok? Então, primeiro eu digo que isso que eu evidenciei, que está fora do parêntese, é igual a 0, então x igual a 0. Depois eu digo que o que está dentro do parêntese é igual a 0, então x mais 9 é igual a 0. Resolvendo essa equação do primeiro grau, a gente vai ter que x é igual, 9 era positivo, vai para lá, negativo. Então, essas são aí as duas soluções, certo? Então, a aula da aula anterior, junto com essa, a gente consegue perceber a forma de resolver os 3 tipos de equações incompletas, tá certo? Até a próxima!